Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Com profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, nós estamos começando mais um Atualidade Jurídica. Sempre a gente convida profissionais especializados nos temas que a gente aborda. Hoje nós vamos falar de ação de alteração do regime de bens. Para isso está conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor, nos explique melhor esse tema que nós vamos debater hoje. Agora, sim, em primeiro lugar, agradeço o convite. Esse é um tema bastante interessante que deve ter um interesse mais geral. Nós estamos aqui abordando hoje a alteração no regime de bens. E, para nossa surpresa, poucas pessoas sabem dessa possibilidade. Mas como assim alteração do regime de bens? Olha, eu sou casado pelo regime da comunhão de comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime legal hoje, né? Posso alterar isso para separação total? Posso, né? Em que circunstâncias a gente vai abordar agora, claro. Mas é possível, né? Assim como sou casado pelo regime da comunhão universal, o total de bens, posso alterar isso? Posso fundamentar através de uma ação a alteração desse regime de bens? É possível. E é isso que nós vamos abordar hoje. Doutora, existe previsão legal para que se altere o regime de bens? Sim, Guaraci, o Código Civil de 2002, ele trouxe uma previsão específica da possibilidade da alteração do regime de bens, desde que o motivo tenha um fundamento adequado e que resguarde interesses de terceiros, né? Claro. Doutora, e quais são os requisitos específicos para que haja alteração do regime de bens? Guaraci, em vista de ser um pedido judicial, né, existem alguns elementos que têm que estar presente para que a gente possa propor essa ação da alteração. E um deles é que ambos os cônjuges tenham um consenso com relação ao regime que vão optar, que tenha uma motivação adequada para isso, seja apreciada por um juiz, resguarde direito de terceiros. E que, principalmente, o regime que opte esse casal não esteja amparado legalmente, por óbvio, mas que não esteja um dos cônjuges abrangidos pelos regimes obrigatórios, ou seja, os regimes legais. Ou seja, não se pode fazer uma ação de alteração de regime de bens de separação total, decorrente da idade de um dos cônjuges para comunhão parcial. Então, essa alteração ela não pode, uma vez que está abrangida por um artigo legal, por uma determinação legal, essa alteração não pode. Claro. Doutora Odilon, eu tenho lembrado sempre do nosso telespectador, que fica atento aos nossos temas, que vocês são especializados nisso. Esse tema, ação de alteração de regime de bens, tem chegado seguido ao escritório de vocês? Está começando, vamos dizer, numa tendência que a gente verificou. Até porque é um tema novo, né? É um tema novo, às vezes desconhecido. Desconhecido. O que nós temos que abordar, Guaraci, e que tem que ser entendido, é que a alteração desse regime de bens ela não pode ser utilizado com o intuito de fraude a credores. Eu tenho credores lá, eu sou casado com comunhão de bens, né? Eu disse, não, eu quero proteger o patrimônio lá da minha esposa, então nós vamos fazer aqui, então, vamos alterar para separação total. Aí eu protejo, deixo lá metade dos bens com ela protegido em função disso. Não funciona. Não é para isso o instituto da alteração do regime. Mas é extremamente importante porque, por vezes, o que a gente encontra e atende aqui é uma certa divergência no casal. Diz, olha, eu tenho os meus gastos, eu quero que meus gastos sejam assim. Hoje, tanto o homem e a mulher têm a sua vida profissional e a sua ascensão na sua carreira bem definida. E eles querem, então, uma pactuação que os seus bens sejam administrados e regidos de outra forma. Então, o regime de bens não pode ser um impeditivo para isso. Então, pode se alterar. Mas, como foi colocado aqui, tem que ter um consenso, né? Claro, evidente. Um quer, o outro não quer, né? Mas tem que ter um consenso inicial para ter isso. Então, nós entendemos que nessa sociedade que nós atualmente vivemos, nessa modernidade, né? Esse ponto é extremamente importante e relevante que as pessoas
saibam que existe este direito. E pelo jeito vai ter muita alteração, né? Pelo sistema que está se vivendo hoje, vai ter muita aceitação. Hoje em dia a realidade das relações ela vem se alterando e cada vez mais as pessoas querem se ver resguardados os direitos, principalmente os direitos dos filhos. Essa é a grande intenção que as dúvidas chegam ao escritório, era como um fator de proteção mesmo. Mas geralmente os cônjuges já estão bem cientes disso, é sempre um consenso efetivo. Claro, doutora, e como é que se operam esses efeitos dessa modificação? Normalmente, Guaraci, os efeitos desse pedido de alteração de regime de bens, ele se opera da sentença que homologa para frente. É o que a gente chama na linguagem jurídica dos efeitos ex nunc. Mas isso não tem um óbice legal para que o juiz, na análise do caso a caso, reconheça que essa alteração tem efeitos desde a data da celebração do casamento. A premissa básica para propor essa ação de alteração é que resguarde direitos de terceiros, ou seja, de herdeiros, de credores. Essa alteração ela não pode ter o fito de burlar ou fraudar, como falou o doutor Odilon, exatamente. Isso é importante ser lembrado. Extremamente importante, com certeza. E vocês estão aí para tirar todas as dúvidas que precisarem. E para assessorar quando for possível. Claro. Também. Ok, hoje nós falamos então no programa Nossa Atualidade Jurídica, nós falamos de ação de alteração de regime de bens. O doutor Odilon lembrou muito bem, tem que ser muito bem feito porque, né, para não ter nenhum problema, né, doutor? Exatamente, essa é a ideia. Doutora, mais alguma consideração? Por enquanto é isso, Guaraci. Ok, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Doutor Odilon, da mesma forma. Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já.